Você já parou para pensar que a Divina Comédia não é engraçada e que o romance O Nome da Rosa não tem nada de romântico? Hoje nós damos continuidade à nossa série sobre as 7 tramas universais que foram apresentadas no livro seminal de Christopher Booker chamado The Seven Basic Plots, Why We Tell Stories, as 7 tramas básicas porque nós contamos histórias. Hoje é a parte 5 que fala da comédia. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós vamos tratar aqui da estrutura narrativa da comédia. E isso não tem a ver com humor. Eu explico. Igual a provocação que eu fiz lá no começo, quando você fala de um livro, você chama de romance. E isso nem sempre tem a ver com algo romântico. Da mesma forma, a estrutura narrativa da comédia, ela não tem a obrigação de produzir o riso. Ela surge lá na antiguidade, na Grécia Antiga, e ela não tinha essa obrigatoriedade do humor. Existiam 2 tipos. Existia a tragédia, que era sobre figuras proeminentes da sociedade, poderosos, né? Então eram os reis, os príncipes, e a obrigação desse tipo de narrativa era que fosse um final ruim, né? Um final infeliz, e essas histórias elas funcionavam como alertas sobre as escolhas que essas pessoas importantes podiam tomar e o fim trágico que aconteceria com elas. E a comédia era outro tipo de história que era o inverso disso, né? Então, em oposição lá às figuras poderosas, nós tínhamos o cidadão comum. E a obrigação desse tipo de narrativa era ter um final feliz. Daí você pode inferir que a função aí dessa história, né, ela tinha um forte elemento social. Então, nós estávamos discutindo ali o papel social da pessoa comum. E é óbvio que o começo da história ela tem uma confusão que no final ela é desfeita, essa confusão. E nós descobrimos a verdadeira função, a verdadeira identidade dessa pessoa comum e tem-se o final feliz com o esclarecimento dessa confusão. Essa é a coisa primordial da comédia, tal qual ela surge lá na Grécia Antiga. Eu vou citar aqui o exemplo da Lisístrata, que é muito popular hoje em dia, porque ela já era uma peça feminista lá na Grécia Antiga, e ela fala também, ela já era pacifista, né? Ela era contra a guerra. Então você veja que essa trama ela conta a história dos gregos, dos homens que eles eram muito belicosos, eles queriam ir para a guerra, e iam toda hora para a guerra, e as esposas ficavam em casa e se incomodavam com isso, e elas, no meio da peça, elas resolvem fazer uma greve dos seus deveres conjugais, e com isso os gregos eles caem em si de que a guerra não é uma coisa boa, e no final retornam da guerra para suas esposas e tem-se o final feliz a partir daí. Então, nesse momento inicial, nós temos um momento de confusão, uma identidade social que está confusa e que há o desenlace disso com reconhecimento. Então, nós temos muitas histórias de disfarce, de pessoas que fingem ser que elas não são, enganos, pessoa que eu achava que era uma coisa e na verdade não era. Isso tudo acontece na comédia. Um pouco mais tarde, alguns séculos depois, acontece a grande mudança desse tipo de narrativa, que é a introdução do romance. Então, a comédia ela passa a ser sobre um casal, né? Sobre um homem e uma mulher que vão se casar. E aí nós voltamos ao final feliz clássico das outras tramas que nós vimos anteriormente. Eu deixo aqui o card para que, se você não viu, no primeiro capítulo da série, né, da primeira parte da série, Superando o Monstro, e aí você pode ver as outras partes, e você vê que o final feliz ela tem essa coisa da completude do homem e da mulher. E aqui esse elemento é introduzido na comédia, e desde então passa a ser sobre isso. A trama passa a ser sobre o que impede esse homem e dessa mulher de se unirem, né? Passa a ser sobre o impedimento do romance do casal. E é muito comum que seja um pai
que não aprova o casamento. Assim, a gente tem que entender que na antiguidade muitas vezes o casamento era arranjado, tinha que ter uma anuência das famílias e isso tinha que ser socialmente apropriado para que a união acontecesse. Então você tem uma figura sombria impedindo que esse casamento ocorra e muitas vezes é por conta da identidade de uma das pessoas do casal e no final da história essa confusão é desfeita e essa figura que está impedindo, ela deixa de impedir, ela cai em si e ela deixa de impedir e a união acontece, o final feliz acontece. Um pouco mais para frente surge também a história do casal que já está junto e aí uma série de acidentes acontece para impedir que esse casal se case, né? Então nós temos um casal ali e aí um deles é raptado, aí ele é resgatado, só que aí um deles que era rico, ele vira pobre, e aí não pode casar porque está pobre. Aí ele recupera o dinheiro e aí outra coisa acontece e vão se sucedendo eventos acidentais que impedem o casamento até que no final tudo se resolve e o casal se casa. Lá na antiguidade as bases já estão lançadas para o que é hoje a comédia, né? Mas quando chega na Idade Média, chega Shakespeare e ele turbina essa trama e vai examinando todas as possibilidades desse tipo de trama. Ele faz muitas comédias. Então, uma coisa que é introduzida é que a história passa a ser anterior ao casal já formado. Então, você passa a acompanhar a história dos protagonistas antes deles formarem o casal. E há também a introdução de outros personagens e há uma confusão de quem vai ficar com quem, né? Então você acompanha um herói e tem ele tem várias mulheres e você não sabe exatamente com quem ele vai ficar e vice-versa, né? Você acompanha uma heroína, você não sabe com quem ela vai ficar e vários casais, e às vezes os casais se formam de forma errada e eles vão trocando, né? E surge a clássica história de fulano que ama cicrana, que ama cicrano, que não ama ninguém, como aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Múltiplas opções e a trama passa a entender quem encaixa com quem. E, de novo, a questão da identidade, a questão de qual é a função social e, muitas vezes, essa confusão, essa troca de identidade, ela é feita de forma literal, né? Um homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, o homem rico é um camponês e por aí vai. Essas identidades, elas são sempre reveladas no final e você esclarece quem de fato é a pessoa e esse esclarecimento torna a união possível e o final feliz. E isso tem muito a ver com a comédia romântica, que é a moderna hoje no cinema, e de inúmeras tramas onde as pessoas se disfarçam para entrar em algum aspecto da sociedade, essa troca de papéis, essa troca de identidades, a descoberta de que, na verdade, fulana era minha irmã e que fulano, na verdade, é filho de outra pessoa. Essas confusões de identidade, elas são muito presentes também nas novelas. E isso tudo é da trama da comédia. Então, resumindo, essa trama da comédia, ela não tem a ver com o humor, apesar de existir um grande espaço para que o riso aconteça, justamente por essa troca de papéis sociais, né? Por essa troca de identidades e por essa confusão que ela é instalada no início da história. Há também um elemento de alguém que se tornou sombrio porque é egoísta, porque é avarento, porque tem todas aquelas características do vilão e essa pessoa ela precisa reverter esse estado, virando uma nova pessoa. Então ela tem que passar por um processo de reconhecer que ela está errada e ela precisa mudar e se transformar numa nova pessoa, assumir uma nova identidade, de novo a questão da identidade, para que a união aconteça ou dela mesma com uma pessoa ou de um filho ou de um casal que está querendo se unir e essa pessoa está impedindo que esse casal se una. Muitas vezes essa
troca de identidade ela precisa ser literal. Você descobre que aquele menino, na verdade, é uma menina, ela entrou no time de futebol, né? Tem esse filme. Você tem disfarces literais que são retirados, as pessoas revelam sua verdadeira natureza, e aí você percebe o lado sombrio dessas exigências, né, sociais. E outro elemento são que os personagens eles precisam descobrir qual é a pessoa certa para eles, né? Então, assim, quando tem múltiplos casais, você precisa entender qual é a verdadeira identidade e por que essa é a pessoa certa para mim, já que é estabelecido no começo da história que você está incompleto, que você está perdido, então naquela pessoa você se acha, aquela pessoa se te completa, e por que é aquela e não a outra que você talvez no começo da história tivesse interessado, né? Então tem esses arranjos, esses múltiplos arranjos e essa revelação do que encaixa com o que. E além dos casais, existe um outro elemento também que Shakespeare ele introduz, é que tudo que estava separado deve ser juntado, tudo que estava perdido deve ser resgatado. Então, além da história dos casais, existem reinos que estavam separados e passam a se juntar, objetos que eram preciosos, que estavam perdidos, que são reencontrados, junto com vários casais que se unem no final, e os finais são apoteóticos, assim. Então, a essência da trama da comédia é como um quebra-cabeça, que é uma confusão no início da história, que é muito difícil de você resolver, só que no final da história você percebe que só existe uma solução possível. E essa única solução possível passa pelo reconhecimento de cada peça, do que cada peça é, qual é a função da peça e como ela se relaciona com as outras peças. E uma vez que você entende isso, você consegue montar o quadro final do quebra-cabeças. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço aí o like, que você compartilhe, se inscreva para receber mais conteúdos como esse e para você ver os outros capítulos da série. Convido você aí a acompanhar o canal. Beleza?